1h17, voltamos com o Radar News de hoje e já de volta com uma notícia que acaba de chegar. Por iniciativa do governo brasileiro, ocorreu uma conversa telefônica entre Vladimir Putin e o presidente Lula. É a apuração da nossa Ariane Bittencourt, que já está comigo direto de Brasília. Ariane, conta pra gente qual foi o assunto principal tratado nessa ligação, hein? Oi, Roberta. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Eles falaram sobre Venezuela. Também discutiram outras questões internacionais, mas o centro dessa ligação que partiu do presidente Lula e que aconteceu nesta manhã foi justamente a situação na Venezuela e o acirramento das tensões entre o país sul-americano e os Estados Unidos, sobretudo a partir da captura de Nicolás Maduro. Essa conversa telefônica foi confirmada pelo Palácio do Planalto e também pelo governo russo. Inclusive, até agora, quem se manifestou dando mais detalhes sobre esse diálogo foi justamente o governo de Vladimir Putin. Eles disseram que essa ligação serviu para que os dois presidentes trocassem opiniões sobre várias questões internacionais, em especial sobre a situação na Venezuela. Disse que eles enfatizaram a importância de abordagens compartilhadas pela Rússia e pelo Brasil no que diz respeito à garantia da soberania e dos interesses nacionais da Venezuela após a ação militar do último dia 3 de janeiro da Casa Branca em território venezuelano. Lula e Putin também teriam concordado, Roberta, em trabalhar juntos, inclusive no âmbito da ONU, a Organização das Nações Unidas e dos BRICS, para que reduzam juntos ou ajudem a reduzir as tensões na América Latina e em todo o mundo. Vale lembrar que essa ligação não estava prevista, não constava, na agenda do próprio presidente Lula. O Palácio do Planalto promete divulgar mais detalhes do lado do governo brasileiro a respeito desse contato que aconteceu por telefone, mas não é a primeira vez que Lula fala sobre a Venezuela com chefes de Estado. Eu lembro que na semana passada ele discutiu a situação por lá, por exemplo, com a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, também com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e nos últimos dias Lula também discutiu esse assunto envolvendo a captura de Nicolás Maduro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e também com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Então essa ligação aconteceu há pouco, partiu aqui de Brasília para o presidente russo Vladimir Putin. Volto contigo, Roberta. Obrigada, Ariane, pela sua apuração aqui com a gente com o Radar. Deixa eu chamar a nossa Vitória Bel para a gente repercutir. Até porque é um contato, Vitória, delicado no momento aí de costuras e de provável necessidade de novas costuras, como é o caso do possível cancelamento de vistos que a gente comentava agora há pouco, com o próprio Donald Trump, né? Pois é, o governo brasileiro está nessa tentativa de continuar sendo um protagonista na diplomacia mundial, como mediador. É um objetivo do presidente Lula se consolidar como mediador, como ele foi também nos primeiros mandatos dele, principalmente um mediador importante na América Latina. Então, por ser um protagonista na América Latina e na América do Sul também, o Brasil acaba se colocando como uma espécie até de porta-voz, intermediador de problemas do continente. A Venezuela acabou se tornando, o conflito na Venezuela acabou se tornando um problema do continente, um problema a ser trabalhado pelos países vizinhos em conjunto. E em meio a isso é que o Palácio do Planalto decidiu então realizar essa ligação com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agora, é importante realmente destacar que isso deve ser feito com todo cuidado, até mesmo a divulgação de como foi essa conversa deve ser feita com muito cuidado e delicadeza para não irritar o presidente americano Donald Trump. Além dessa questão dos vistos, a gente tem também as negociações em torno do tarifaço, que o vice-presidente Geraldo Alckmin, junto com a equipe ali do Ministério do Comércio e da Indústria e Comércio, conseguiu arrefecer, conseguiu diminuir, retomar parte das tarifas anteriormente aplicadas para o Brasil, retirar as tarifas mais altas, mas isso pode voltar a qualquer momento se a Casa Branca se irritar novamente com o governo brasileiro. Então, o Brasil ele fica entre a necessidade de ser um protagonista, o presidente Lula ser um mediador e, ao mesmo tempo, a necessidade também de manter boas relações com o presidente americano Donald Trump. Roberta.